Então, galera, boa noite. Muito obrigada por estar aqui de novo com a gente. Hoje a gente vai ter a honra de ter essa palestra pela 10ª vez. Mentira, mas parece sempre a primeira vez, que é um tema muito difícil, com o Gil, que hoje já é formado, está muito bem, e vai se apresentar e falar um pouquinho aí com a gente. Ok, aí galera, saudade de vocês. Cara, eu nunca achei que eu fosse sentir tanta falta. É muito estranho, velho. É muito estranho estar fora e não ter mais a faculdade, o quiosque para tomar um cafezinho. Dá uma saudade. Parece que é falsidade, assim. Parece que é improvável. Mas, cara, quando você começa a trabalhar, já na primeira semana, assim, você fala, velho, eu quero voltar para a faculdade, que eu não tinha essa responsabilidade toda. Se preparem, porque por mais que a gente acha que sabe o que vem pela frente, a gente não sabe. O bicho pega, tá? Bom, vocês sabem que eu estou longe, mas ainda mais agora com esse recurso, sempre que vocês quiserem, sempre que vocês precisarem, eu vou estar aqui presente, tá? Talvez enrole um pouquinho por causa das datas e tudo mais, mas caso contrário, eu estou aqui para vocês. Podem mandar mensagem depois da aula, se tiverem dúvidas. Por se tratar de um formato diferente, né, aula online, eu tive que encurtar bastante coisa do conteúdo. Então, embora ainda vá dar uma pincelada no distúrbio ácido base propriamente dito, eu procurei focar mais na gaso, na análise de gaso mesmo, tá? E aí tem a versão anterior dessa aula, que tem um pouco mais de conteúdo sobre os distúrbios ácido-base, e daí quem quiser pode mandar mensagem que eu envio. No final da aula, eu vou mostrar um negocinho para vocês que eu acho que vai ser bacana. Dá para ver na prática algumas das medidas que a gente faz para resolver o problema ácido-base do paciente. Então, agora eu vou minimizar aqui a tela. Talvez pela quantidade de pessoas, não sei, o que é que você acha, Kelvin? Dúvida, para na hora, fala no final, o que é que você acha? Vai mandando no chat, Gil. Aí eu vou juntando e quando for assim a hora mais propícia eu te pergunto. Pode ser? Beleza, então. Pode ser. Então vamos Gente, lá, vamos falar. Oi? só para lembrar rapidinho que ao longo da aula a gente vai ter alguns testes, algumas questões pelo Socrative, e aí a sala no Socrative é Projeto Alfa, tudo junto. Então vamos lá. Vamos começar. Deixa eu ver se já está no jeito aqui. Gasometria. Eu sou residente de anestesia do Hospital de Amor, antigo Hospital de Câncer de Barretos. Como eu venho feito no grupo, sempre procurando incentivar vocês a virem para cá. Vai ser muito bom se alguém vier, porque eu estou com saudade de todo mundo. E aqui vocês não vão se arrepender. A cidade é muito boa e a residência também é boa. Inclusive, eu descobri essa semana que tem residência de UTI, que é acesso direto. São, acho que, 3 anos. Você não precisa fazer clínica médica mais, antes, né? Você pode entrar direto. E também tem residência de emergência. Também não sabia. Lá tem, tá? Então, vamos lá. Gasometria pela 14ª vez que eu dou essa aula. Para que serve a gasometria? A gente vai fazer uma análise do conteúdo bioquímico arterial do sangue do paciente, né? A gente vai ver concentração de eletrólitos, pH, bicarbonato, vai ter uma noção de como que está a relação do paciente em relação à troca gasosa, em relação à perfusão tecidual. Dependendo do modelo do gasômetro, você tem eletrólitos, tem hemoglobina, enfim, depende do kit que você coloca no gasômetro, tem bastante coisa. E a correlação arterial e venosa, embora muita gente ainda não saiba disso e tema em usar sempre a gasometria arterial, dependendo do que você quer avaliar, você pode usar a gasometria venosa, principalmente para bicarbonato, pH, e o PCO2 fica um pouco mais reservado. Porque em algumas situações onde o paciente pode estar com metabolismo acelerado ou extraindo muito CO2, aí você vai ter uma medição
meio que não vai ser realista. Então, você tem que usar arterial. E qual que é o problema de ficar fazendo gasometria arterial? É um procedimento invasivo, doloroso, e tem os seus efeitos colaterais, pode ser grave, inclusive a gente já compartilhou aí no grupo foto de uma isquemia da mão. O paciente pode fazer pseudoaneurisma, espasmo, trombose, enfim. Então, se você puder evitar, use a venosa, porque tem menos complicações, tá? Agora a Ju vai soltar a questão 1, aí no Socrativo. Gente, então todo mundo entra aí na plataforma com o Projeto Alfa, que eu já vou soltar. Dois minutinhos tá bom, né? Tá, essa é bem rápida. Tá bom, vamos lá. O pessoal tá respondendo já aqui, Gil. Beleza. Bom, e aí na gasometria a gente... Tá? Pode esperar? Tu quer esperar para saber quantos acertaram? Tá. Eu nunca usei esse trem, não. Você vai me ensinando aí. Só um minutinho, porque daí o pessoal já termina. Tá bom. Enquanto isso, eu vou olhar aqui as redes sociais. Bora? Pode ir, Gil. Depois que todo Olha, mundo senão não dá responder, eu tempo, te não. falo. Pode ir. Então, a gente tem os padrões respiratórios e metabólicos da gasometria. Anteriormente, a gente só passava rapidinho no respiratório. Eu falava bem rápido, bem correndo assim. E agora, com essa coisa do Covid, vou falar um pouquinho só mais devagar, tá? E é o seguinte, eu fiz um fluxograma e agora eu adicionei nesse fluxograma a parte de análise respiratória. E aí tem algumas coisas lá que não tem aqui. No final da aula eu passo para vocês, tá? Os valores normais da pressão parcial de O2 no sangue arterial é de 80 a 100. Isso aqui é um gráfico de dissociação da hemoglobina. A gente sabe que a maior parte do oxigênio é carregado pela hemoglobina, e esse gráfico ele mostra uma relação da pressão arterial de O2 com a saturação da hemoglobina, tá? Essa curva do meio é a curva normal, a curva quer dizer o seguinte, que a hemoglobina ela tem menos afinidade com o oxigênio, então ela libera mais facilmente o oxigênio para a célula. A tracejada é o contrário, reflete situações em que a hemoglobina tem maior afinidade com o oxigênio, então ela libera menos oxigênio para ficar no sangue, para saturar a hemoglobina. Então, o que acontece? Se a gente pegar um paciente que está com o PO2, né, fizer a gasometria, olhar o PO2 do paciente, que estiver com 90, a saturação dele vai estar ali aproximadamente 95. A gente percebe que esse gráfico não é uma reta linear, né? Eu não sei o nome desse gráfico, não lembro mais não. Agora, olha só, quando a pressão arterial desse paciente cai de 90 para 60, quer dizer, diminuiu 30 miligramas, 30 milímetros de mercúrio, a saturação dele caiu só para 90, diminuiu só 5% da saturação. Então, quando o conteúdo arterial do paciente cai de 90 para 60, a alteração de saturação não é tão relevante. São só 5. Da mesma forma, se você colocar um monte de oxigênio, um caminhão-pipa de oxigênio no cara, a saturação dele não vai aumentar tão. É muito pouquinho. Só que o que acontece? A partir de 60,
olha só, quando está em 40, a saturação já cai o quê? Mais ou menos uns 72. Então, a partir de 60, a alteração na saturação de oxigênio já é muito expressiva. Então, esse ponto, que é os 60 milímetros de mercúrio, é o ponto que o pessoal padronizou chamar de hipoxemia. A partir daqui, qualquer diminuição do conteúdo da pressão de oxigênio arterial vai refletir na diminuição da saturação da hemoglobina, tá certo? Então, como é que a gente faz para avaliar? Eu não vou falar troca, a gente tende a usar a palavra troca, mas não é troca. É um índice da capacidade pulmonar de ser oxigenado. É mais ou menos assim. Eu estou dando oxigênio para o pulmão, o quanto desse oxigênio que eu estou dando, o pulmão consegue aproveitar de forma eficaz. Isso não é troca gasosa. Troca quer dizer que eu dou uma coisa e recebo outra em troca. Aqui não tem troca nenhuma. É só um índice de avaliação de capacidade pulmonar. O que acontece? A gente pega o Caetano. Esse slide é antigo. A gente pega o Caetano. O Caetano está respirando a FiO2 de 35. Logicamente, ele não está em ar ambiente, porque o ar ambiente são 21%. Ele deve estar lá com um catetezinho de O2, respirando 35% na sala de emergência. E a PO2 dele está 80 miligramas de mercúrio. Fizeram a gaso e viram isso. Ok. Pegaram o Ranieri, que está com a máscara de alto fluxo, que dá uma FiO2, a fração inspirada de O2, 50%. Fizeram a gasometria e viram que o Ranieri estava com a mesma pressão de oxigênio de O2 que o Caetano, que era de 80 miligramas de mercúrio. Poxa, mas o Ranieri está precisando de uma fração inspirada de oxigênio maior do que o Caetano para estar com a mesma pressão de oxigênio no sangue arterial. Como é que a gente faz para ver isso no paciente? O ideal seria o quê? Pega ali o velhinho na emergência, ó, seu João, respira esse catetezinho aí. Aí a gente faz uma gasometria. Depois de um tempo, tira o cateter de novo e faz outra gasometria para ver o quanto fodido está o seu João. Para não ter que fazer isso, você faz essa relação entre a pressão arterial de oxigênio e o quanto de oxigênio que ele está recebendo. Quanto maior essa relação, quer dizer que o pulmão dele é mais eficaz. Nesse caso, o Caetano precisa de muito menos, que são os 35%, do que o Ranieri, que precisa de 50%. Então, a relação do Caetano dá 228 e a do Ranieri dá 70. Quer dizer que o Ranieri está muito pior do que o do Caetano. Em nenhum momento eu falei de troca gasosa. Tá? Então, a relação PO2, ela é considerada normal se estiver acima de 300. Esse número não é um número que tiraram assim do nada. O ponto de hipoxemia não é 60 milímetros de mercúrio. Abaixo disso não é considerado ruim? Então, vamos pegar o limite inferior, 60, dividir pela PO2 de um paciente respirando no ar ambiente. Dá 280 e pouquinho. Então, eles aproximaram para 300. Para não ficar decorando, né? Então, menos de 300, o paciente tem uma lesão pulmonar aguda leve. Abaixo de 200, as lesões vão ficando cada vez mais graves, moderada e grave. E aí, nesses últimos dois aqui, dependendo da literatura, já é considerado como SARA. SARA grave, SARA severa. Tá? E quando a pressão de gás carbônico está entre 35 e 45, está normal. Abaixo disso, hipocapnia e acima disso, hipercapnia. Estou indo muito rápido, não? Tá de boa. A saturação de oxigênio, ela não substitui a gasometria. A gente tem uma sensibilidade boa para detectar que o paciente está bem. Se você olha para o paciente e está dizendo lá que a saturação dele está 89, você não dá para bater o martelo e dizer realmente que está 89. Mas, se a saturação do paciente no monitor estiver marcando 92 para cima, você pode confiar
de que a saturação realmente esteja de 92 para cima. Só que isso depende da forma da curva. Por quê? Você tem que ter uma curva dessa, regular, bonita, toda cheia. Você sabe que a perfusão periférica do paciente está bom e o oxímetro está fazendo uma leitura adequada. Então, nesse caso aqui, eu posso confiar de que o paciente esteja com a saturação de 100%. Nesse daqui, não. A onda está completamente irregular. Eu não posso bater o martelo e dizer que esse paciente está com a saturação de 87. Tá? Ganhemos mais alguns minutos aí. Isso aqui, sim, é o que faz a análise quantitativa da troca gasosa. Você vê que a gente tem o gradiente alvéolo capilar, ele vai tentar mensurar numericamente a difusão do oxigênio e do CO2 pela membrana alvéolo capilar. Então, de acordo com esse gradiente, a gente gradua normal ou alterado. É uma fórmula complicada, na verdade, só que ao nível do mar, você pode usar essa formulinha. Então, aqui você vê que vai a pressão arterial de O2 e de CO2. Então, você está analisando dois movimentos opostos, de dois gases. Aqui para São Paulo, você pode usar essa daqui, que é um valor aproximado do real. Quando esse valor está menor do que 10, quer dizer que o paciente tem uma hipoventilação. Ou ele está com algum problema de intoxicação, que não está respirando direito, ou tem até mesmo pouco conteúdo de oxigênio no ar. Quando isso daqui está maior do que 10, quer dizer que esse paciente ele tem um distúrbio de ventilação-perfusão. E aí vão entrar todas as causas diferenciais de distúrbio de ventilação-perfusão. É isso aqui que a gente tem que ver, tá bom? Não vai dar para focar muito nisso, mas só para explicar esse slide aqui para não ficar confuso quando vocês forem ver depois. Esse aqui do meio é um alvéolo saudável. O ar vem, entra pelo alvéolo, aqui a gente vê os vasos sanguíneos vindo, fazem a hematose e volta para o coração esquerdo, perdão. Esse daqui da direita é um alvéolo saudável, o ar consegue entrar, só que aqui tem um trombo que não deixa que o sangue passe para fazer a hematose. Esse sangue, de algum modo, vai retornar e ter sofrido a troca gasosa. Então, a gente fala que isso aqui é espaço morto. É um espaço que é No entanto, a parte circulatória dele não tem nenhuma obstrução. Esse alvéolo ele não está sendo ventilado, mas ele está sendo perfundido. É o inverso do espaço morto. Todas essas duas situações aqui, elas representam os distúrbios de ventilação-perfusão. O normal é aproximadamente 0,8. Por que não é 1? Porque é o seguinte, as artérias pulmonares, elas levam o sangue do ventrículo direito para o pulmão. Esse sangue que entra no pulmão, ele não participa da perfusão do próprio órgão pulmão. Quem faz isso são as artérias brônquicas. Quando o sangue das artérias brônquicas saem pelas veias brônquicas, elas entram direto no átrio esquerdo, elas não entram no átrio direito. Então, o sangue que sai do ventrículo esquerdo, ele sai com aproximadamente 3% de sangue que veio do pulmão e que não é proveniente daquela troca gasosa, é do metabolismo do próprio pulmão. Então, a gente já tem aí um shunt por causa disso. Por isso que a ventilação-perfusão não é 1, é 0,8. Quando a ventilação é 0, toda divisão por 0 dá 0. E quando a perfusão é 0, não se pode dividir por 0, então fala que essa relação tende ao infinito. Mas o que vocês têm que saber é isso. Quando essa conta do gradiente alvéolo arterial der maior do que 10, vocês têm que procurar causas que sejam ou causas de aumento do espaço morto ou causas de shunt.
aqui está um fluxograma que vocês podem olhar com calma depois e separam disso aí para vocês verem. Tá? Vamos seguir. Ju, solta a questão 2. Ô, Gil. É Ju ou Ingrid? É Ju. Ô, Gil, Eu fica sei. tranquilo com o tempo, Ele tá? sabe. Agora eu já sei. Já foi a questão. Não. Ô, Gil, em relação à questão anterior, uns 17% deles falaram que ela era verdadeira. Se tu puder comentar um pouquinho, que dizia que a gasometria venosa sempre pode ser utilizada para substituir a arterial. Tá. Ela não pode ser sempre, porque existem situações em que o paciente ele vai aumentar, porque é o seguinte, a gente tem a oferta de O2, que é calculada aí com débito cardíaco e tudo mais, e tem a demanda de O2. Isso é uma relação que está em equilíbrio, na verdade a oferta é sempre maior. Em algumas situações, a demanda de oxigênio tecidual cresce muito e você tem uma extração maior de oxigênio. Como você está extraindo muito oxigênio, você vai ter produção maior de CO2. Então, o paciente, quando está muito hipercápnico, você não consegue confiar na concentração de bicarbonato de CO2. O pH ainda dá para levar, mas em situações normais, você pode sim optar, desde que o paciente, por exemplo, não seja um DPOC e tal, mas em outras situações normais, em que você queira avaliar principalmente o bicarbonato e o pH, daí você pode sim optar por usar a gasometria venosa. Certo, Ju? Gil, Pode passar? certo, só uma coisa, na questão 2, a maioria está respondendo que a hipóxia ou hipoxemia pode ser classificada em hipoxêmica, estagnante, anêmica e histotóxica. Explica para o pessoal por que isso é falso. Ah, tá, entendi. Eu passei batido no detalhe. Pessoal, hipóxia e hipoxemia, ela não são sinônimos. Hipóxia é uma disfunção assim quantitativa de oxigênio que é ofertada aos tecidos, é um desequilíbrio. Quando a gente tem pouco oxigênio indo para o tecido, você tem a hipóxia. Agora, essa hipóxia, ela pode ser causada por 4 mecanismos diferentes. Um deles é realmente por hipoxemia, que o paciente ele tem pouco conteúdo arterial de O2, e aí ele vai responder à reposição de O2, suporte ventilatório qualquer que seja. Você tem a estagnante, que é quando o paciente tem O2, mas ele tem pouco fluxo arterial para levar. Ou o paciente está chocado, ou tem uma oclusão arterial naquela região, enfim. A gente tem também a hipóxia anêmica, que o próprio nome já diz, é porque o paciente tem pouca hemoglobina e vai ter pouca oferta de O2 aos tecidos, porque o transporte está prejudicado. E o próximo é a histotóxica, que você tem uma disfunção mitocondrial e o paciente, ele, apesar de receber da forma adequada o O2 no tecido, ele não tem maquinário enzimático para fazer a extração desse O2 e transformar ele no metabolismo. Como acontece, por exemplo, em situações de sepsis, intoxicação por cianeto. Tá bom? Beleza, Ju? Essa primeira parte é a parte tranquila. Agora a gente vai para a parte que realmente dá um nó na cabeça da galera. Demora muito para a gente aprender. Tem gente que já viu essa aula 10 vezes e ainda tem dúvida, e é assim mesmo. Aqui na anestesia, a gasometria ela é de outro nível. Assim, para a galera do intensivismo também é de outro nível. Você vai ver as aulas, os caras começam a falar umas coisas que você fica viajando, não tem, assim, é mais aprofundado. Então, é um assunto que você tem sempre mesmo que estar estudando e vendo na prática. Vamos passar agora para a parte metabólica, né?
a principal coisa que a gente avalia, a gente pega a gasometria e bate logo o olho no pH. O pH ele pode estar entre 7,35 e 7,45, e essa faixa que a gente chama de normal. Abaixo disso, o que eu botei aqui? Tá. O pH ele é uma medida mais de hidrogênio. Do CO2 e diretamente proporcional à concentração do bicarbonato. Então, quando o bicarbonato está elevado, o pH eleva. Se o bicarbonato diminuir, o pH diminui. Com o CO2 é diferente. Quando o CO2 aumenta, o pH diminui. Quando o CO2 diminui, o pH aumenta. Isso aqui é que a gente tem que gravar na nossa cabeça. Aqui, só para ilustrar os rins, o bicarbonato, a maioria dele é reabsorvido aqui no tubo do contorcido proximal. E o PCO2, ele é difundido por difusão livre mesmo na membrana alveolo-capilar, assim como o oxigênio. Só que o coeficiente de difusão do CO2, ele é 20 vezes maior do que o coeficiente de difusão do oxigênio. Então, quando você tem alguma alteração que seja em qualquer dos componentes dessa membrana alveolo-capilar, o oxigênio ele vai sofrer um pouco mais para fazer a troca do que o CO2, porque o quociente dele é muito maior do que o do O2, tá? Então, a gente costuma dizer que o CO2 não tem frescura, é malaco velho. Facilitou, ele passa. O paciente deu uma respiradinha, o CO2 já foi embora. Porque a maior quantidade de CO2, ele 70% é transportado em forma de bicarbonato, e aí sofre a reação com a água, libera H+ e CO2. Quando o sangue arterial, que saiu do ventrículo direito, passa pelo pulmão, como a difusão dele é muito grande, a concentração do CO2, na verdade, não é muito maior, são 4 milímetros de mercúrio, gradiente de concentração diferente. Então, a tendência do CO2 é sair de lugar menos concentrado para um de menos concentrado. Então, ele passa para o alvéolo. Quando você respira, expira, o CO2 ele é exalado. O oxigênio, o movimento é ao contrário. Quando o oxigênio sofre difusão de dentro do alvéolo para o capilar. Só que como o coeficiente dele de difusão é muito menor do que o do CO2, qualquer alteração em um desses compartimentos, ou seja, no alvéolo, ou no interstício, ou na própria endotélio do vaso, você já tem aí uma dificuldade para que haja essa troca e o paciente pode entrar em hipoxemia. Tá? A gente tem aqui embaixo uma equação geral da dissociação de ácidos. Cadê? Aqui. No caso do CO2, ele encontrado com a água, ele vai formar o ácido carbônico que se dissocia. Quando ele se dissociar em H+, você vai ter um deslocamento do equilíbrio, porque está produzindo mais H+. Então, o corpo, na tentativa de restabelecer o equilíbrio, vai consumir o bicarbonato para deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo. Nisso, aumenta a concentração de CO2 e quando a gente respira, ele vai embora. Tá? Vamos lá. Acidose metabólica e acidemia não são a mesma coisa. Hipoxemia, tudo que termina com o sufixo mia, é relativo ao sangue. Então, acidemia é o sangue que está com pH abaixo de 7,35. Acidose é o nome da condição que está predispondo à acidemia. Se cair isso numa prova, não vão errar, por favor. Então, a gente diz que a acidose é de causa metabólica quando o protagonista da acidemia é a diminuição do bicarbonato. De forma antagônica, quando você tem a elevação do pH porque houve uma retenção maior de bicarbonato, a gente fala em alcalose metabólica. O outro jeito de fazer o equilíbrio em relação ao pH, a gente pode ver na equação, eu falei do bicarbonato. O outro jeito é por meio da concentração de CO2. E quem que regula a concentração de CO2? O pulmão. Então, se houver um distúrbio nesse controle, o problema não vai ser metabólico, vai ser respiratório.
Então, quando a culpa da acidose é a elevação do PCO2, a gente fala que é uma acidose respiratória. Lembrar que eles são inversamente proporcionais. Então, quando aumenta um, diminui o outro. De forma análoga, quando a gente diminui o PCO2, tem menos ácido no sangue e aí o pH eleva. A gente tem alcalose respiratória. Se a gente olhar os valores de referência, para cálculos a gente costuma pegar sempre o do meio. Então, o bicarbonato, o número-chave é 24 e o PCO2, o número-chave é 40. Ah, Gil, estou vendo ali base excess. O que é isso? Base excess é o seguinte. A gente, no nosso corpo, tem outras bases que não apenas o bicarbonato. E aí, por meio de titulação feita em laboratório, verificou-se que os seres humanos eles têm uma quantidade X de bases. E aí, quando você tem uma alteração em relação a esse padrão, você tem esse desvio padrão. -3, -2, -1, tal. Então, o intervalo de base excess normal é de -3 a +3. Se você estiver perdendo base, ele vai ficar negativo. Se você estiver retendo base, mais positivo. Ah, que bases são essas? Sei lá, outras bases que o nosso corpo tem. E o anion gap? Segura o anion gap aí, vamos lembrar desse número 12 aí. Ok. Quando a gente tem alteração do equilíbrio ácido-base do corpo, a gente tem muitos sistemas que vão evitar com que haja uma alteração brusca no equilíbrio do pH. Vejam que eu não falei que a gente tem mecanismos que vão impedir a alteração. Eu falei que a gente tem mecanismos que vão tentar diminuir a alteração. Então, quer dizer o quê? Toda resposta compensatória do distúrbios ácido-base, eles jamais vão impedir a alteração do pH. Então, se não existisse esse mecanismo, o pH, ao invés de 7,34, cairia para 6,8. Como existe um mecanismo que regula isso, ele segura lá a queda para não ser tão brusca, tanto para cima quanto para baixo. E a resposta compensatória, ela anda sempre no mesmo sentido do distúrbio. Como assim? Se o distúrbio está sendo respiratório porque o paciente está acumulando CO2 aqui no pulmão, lá na resposta compensatória renal, o rim invejoso vai fazer a mesma coisa, vai reter CO2. Se o problema é pulmonar e o paciente está perdendo CO2, o rim também vai tentar perder bicarbonato. E o inverso é verdadeiro. Então, a resposta compensatória é sempre no sentido do distúrbio e ela não evita que haja mudança no pH. Ela nunca vai deixar o pH normal. Ela procura deixar perto do normal. E o principal sistema que a gente tem para isso é o sistema tampão bicarbonato CO2. O bicarbonato rapidamente dissocia em CO2, o CO2 sai no pulmão. Se o pulmão ventila muito, como o CO2 é malandro, ele vai embora fácil. Se o pulmão ventila pouco, o CO2 ele vai ficar retido no sangue. Já no rim, para desencadear essa resposta efetiva de retenção ou eliminação de bicarbonato, você precisa aí de pelo menos uns 2, 3 dias para ver alguma resposta, tá? Então lá, já falei, e essas coisas eu já falei. Vou andar um pouquinho mais rápido porque a gente... E como é que é feita essa resposta? Quando a gente tem uma acidose metabólica, o problema está no bicarbonato. Metabólica, você lembra de rim. Rim controla o bicarbonato. Então, acidose metabólica, a gente está perdendo bicarbonato. Se quando o rim tem problema, quem vai compensar é o pulmão ele regula o CO2. Então, a gente vai ter uma resposta compensatória baseada no PCO2 esperado. Essa fórmula tem que gravar. O PCO2 esperado é igual a bicarbonato vezes 1,5 mais 8. Tá? Essa fórmula só serve para acidose metabólica.
Quando o problema for que há uma retenção de bicarbonato, quer dizer, causando uma alcalose metabólica, o pulmão lá vai ter que fazer o quê? Vai ter que, no mesmo sentido, então ele vai ter que reter CO2, vai ter que fazer uma acidose respiratória. Então a gente também vai ter o cálculo do PCO2 esperado. Ah, Gil, para que isso de PCO2 esperado? Quando você calcula o PCO2 esperado, é um número virtual. Ah, eu esperava que o meu corpo respondesse dessa forma. Você pega essa resposta virtual e compara com a resposta real que você tem na gasometria. De mão disso, você olha, compara uma com a outra e você vai saber se essa resposta está sendo compensatória ou se ela já exacerbou, se tornou um outro distúrbio associado. A mesma coisa do outro lado respiratório. Se o distúrbio primário é respiratório, a resposta vai ser metabólica, por meio da retenção ou excreção renal de bicarbonato. Então, na acidose respiratória, é um pouquinho diferente o mecanismo para você ficar fazendo regra de 3 e achar a conta. Se o rim perdeu 10, acumulou 10 CO2, desculpa, gente, se o pulmão reteve 10 CO2, o rim vai reter 4 bicarbonato. Pronto. Você faz uma regra de 3 e chega lá. Quando vocês virem no meu fluxograma que eu fiz, eu passei isso para uma fórmula matemática. Ela é essencialmente a mesma ideia. A diferença é que eu não coloquei na forma de regra de 3. Eu transformei essa regra de 3 numa fórmula. Então, você coloca na fórmula e vai. E a fórmula é bem intuitiva, não é decoreba. Quando é alcalose respiratória, quer dizer que o rim perdeu CO2. Meu Deus, quer dizer que o pulmão perdeu CO2. Então, o rim, como é invejoso, ele vai ter que perder bicarbonato para tentar compensar. A cada 10 milímetros de CO2 que o pulmão perdeu, o rim vai tentar se livrar de 5 bicarbonato para tentar manter ali a resposta compensatória. Ah, eu tinha uma dificuldade para lembrar se era 4 para cima ou 5 para baixo. Pensa assim, que para baixo todo santo ajuda. Então, vai 5. O 4 é mais difícil, porque subir é mais difícil, é 4. Entendeu? Eu faço isso até hoje. Ah, tá. E o base excess, para que serve? Você olha o base excess. Se ele já está alterado, se está fora daquela faixa de -3 a +3, é porque já houve tempo do corpo lançar a mão de outros mecanismos para reter ou excretar bases. Então, quer dizer que é um distúrbio agudo. Perdão, que é um distúrbio crônico e não agudo. Se for agudo, o base excess vai estar normal. Tá bom? Algumas causas de acidose metabólica, com anion gap aumentado. O que é anion gap? Calma, já vou mostrar. Só engole isso aqui. O mnemônico do Giovanni lá. Saúde. O S de intoxicação por salicilato. O A por intoxicação por álcool, que é o etanol. O L de lactatemia. Aí você pensa logo em situações que elevam lactato, sepse, choque hipovolêmico, enfim. Uremia quer dizer que o paciente já está com insuficiência renal, então está retendo. E diabetes, a gente lembra da cetoacidose diabética, que vai produzir os corpos cetônicos. Quando você tem a acidose metabólica com anion gap normal, principalmente tem que lembrar abaixo do piloro, porque você vai se livrar de bicarbonato, e acidose tubulares renais. Depois vocês estudam isso para decorar cada um, porque é decoreba mesmo. Como é que funciona isso? Veja bem, aqui você tem... Aqui você tem um capilar, onde a gente tem sangue e tem potássio e hidrogênio. São os principais cátions. E aí você tem a célula principal do túbulo coletor, onde vai a aldosterona e tal. O que vai acontecer? A aldosterona vai fazer com que o túbulo da célula principal lá absorva um sódio. Esse sódio tem carga positiva. Quando ele sai do líquido, do ultrafiltrado glomerular, para cá, ele vai gerar o quê? Um gradiente eletroquímico. Então, vai ter que vir um cátion do plasma para passar para o túbulo. E quem que vai? Vai um potássio ou um hidrogênio. É sempre assim, é trocado um sódio ou por um potássio ou por um hidrogênio. Isso aqui serve para a gente ter a correlação
entre a alcalose, a acidose e as concentrações de potássio. Como é um ou outro, quando você tem menos de um, quem vai é o outro. Caramba, eu devia ter tirado esse slide, porque, né, eu queria explicar direitinho, mas não dá, senão não vai dar tempo. Aí o que acontece? Isso aqui são a equação de dissociação dos ácidos normais. E o principal cátion que a gente tem fora da célula, no plasma sanguíneo, é o sódio. Bom, a gente não anda dando choque em ninguém. Isso quer dizer que a soma das nossas cargas elétricas ela é zero. Então, está tudo em equilíbrio. Os principais ânions extracelulares são bicarbonato e cloro. Só no plasma, que foi descrito isso, não eram mensurados, mas sabia-se que eles representavam esse intervalo, essa lacuna. A esse nome foi dado o nome de anion gap, e o normal é que ele esteja ali entre 8 e 12, então 10 no meio. Existem algumas situações em que você perde bicarbonato. Se você perde bicarbonato, isso só pode ocorrer, lógico, numa acidose metabólica. Você está perdendo bicarbonato. Ah, mas esse bicarbonato perdeu por quê? Aí você vai lembrar daquelas letrinhas lá, o salude. Isso aí você está colocando dentro do seu corpo outros ânions que não são esses. Isso são coisas que vieram de fora. Eles aumentaram a sua concentração dentro do plasma e o corpo, para manter o equilíbrio eletroquímico, joga o bicarbonato para fora. Para o nome disso, se dá acidose metabólica com anion gap aumentado. Então, o ácido salicílico vai produzir salicilato, o etileno glicol os ácidos cetônicos vão produzir aqueles ácido, como é que é o nome? Acetoacetato, beta-hidroxibutirato. Então, todas essas coisas que viram sal, eles são provenientes de ácidos que fizeram um aumento do anion gap. Por outra forma, você pode perder bicarbonato em esse mecanismo se a culpa não é de adição de nada de fora, mas sim porque o corpo está perdendo hidrogênio, está produzindo mais hidrogênio, perdão, ou está perdendo realmente bicarbonato. Mas a culpa não são de ânions. Você vê que o anion gap ele é o mesmo do inicial. Só que o cloro aumentou. Por que aumentou? Para manter o equilíbrio hidroeletrolítico, já que o corpo perdeu o bicarbonato, para manter a carga igual a zero. Então, isso aqui se chama acidose metabólica hiperclorêmica, porque o cloro aumentou a concentração, ou de anion gap normal, porque o anion gap não está elevado. Então, isso aqui nas acidoses, tá? Só. E aí, falaram comigo hoje, você vai falar da relação delta-delta. Vou falar, mas isso aqui é o seguinte, é muito difícil você ver alguém usar isso. Só que agora está caindo nas provas, então vocês têm que saber, tá? Mas se vocês souberem na prática aplicar, isso aqui é bom demais, só quem vai ganhar é o paciente. Mas não espere que a galera saiba, porque realmente não é a galera que sabe isso aqui, não. Eles, sei lá, chutam o pau disso aqui. Esqueça a medicina. Vamos falar de matemática. Você tem uma divisão, A e B. O A é o numerador e o B é o denominador. Quando o A é menor que o B, essa conta dá menos que 1. Você dividir 2 por 10, vai dar 0,5. Então, a conta vai dar sempre menor do que o de lá de cima. Então, vocês entenderam, né? Menor que 1. Tudo bem? Se o A... tá. E como é que a gente usa isso para cá? Essa relação delta-delta é referente à variação de anion gap em relação à variação de bicarbonato. Como assim? O corpo vai manter o equilíbrio, meu filho. Então, teoricamente, se você produziu um ácido de um ânion, por exemplo, você comeu lá 2 AS. Vamos dizer que cada S liberou uma molécula de ácido salicílico. Então, vai virar 2 sais, salicilato.
que vai aumentar o anion gap. Teoricamente, o corpo tem que fazer o quê? Jogar 2 bicarbonatos para fora, para que a conta fique zero, senão a gente sai dando choque nos outros. Então, existem situações em que essa conta não bate. Para esse aumento de anion gap, você não tem uma diminuição do bicarbonato que acompanhe. E aí você para pensar, por quê? Porque deve ter outras situações que estão contribuindo para esse distúrbio metabólico. E isso é feito por meio dessa estimativa. Para que essa conta aqui, A dividido por B, dê menos do que 1, o denominador ele tem que ser maior do que o numerador. Isso a gente já entendeu. Vamos para cá agora. Para que o denominador seja menor do que o número de cima, você concorda que a gente tem que diminuir o 24 do menor número possível? Como assim? O valor do bicarbonato é 24, o normal. Se eu diminuir, vamos dizer que o paciente esteja com bicarbonato de 1. 24 menos 1 dá 23. É o maior número que poderia ser. Assim, se a gente imaginar que a gente vai fazer conta só com o número inteiro, vai ficar mais fácil. Poxa vida, o bicarbonato do cara estava 1. Tá entendendo? 1. Se o anion gap dele estava 16, teoricamente era para o bicarbonato dele estar 16, porque é uma relação meio que igual. Mas não, o bicarbonato está 1. Quer dizer que além da perda que ele teve de perder por causa da elevação do anion gap, alguma outra coisa está fazendo com que esse paciente perca mais bicarbonato. Então, além da acidose de anion gap elevado que ele já tinha, que a gente já sabia, ele tem uma acidose hiperclorêmica associada. Por exemplo, ele se intoxicou por alguma coisa, sei lá, está séptico e está com diarreia. Então, ele está perdendo bicarbonato pela diarreia, está perdendo bicarbonato por causa da produção do lactato, e essa conta vai despencar. O bicarbonato dele vai despencar. Vocês estão entendendo essa parte, gente? Ou é ruim não ter as respostas, né? Sim, não. Por outro lado, se essa conta, o A e o B, for aproximadamente igual, dá 1. É o que a gente chama de acidose metabólica com anion gap elevado pura, entre aspas, sem nenhum outro distúrbio associado. No outro extremo, para que essa conta dê maior que 1, o numerador ele tem que ser maior do que o denominador. Então, o A tem que ser maior que o B. Para que o A seja maior do que o B, eu tenho que transformar esta conta aqui de baixo no menor número possível. Então, imagina que o bicarbonato do paciente seja 23. 24 menos 23 dá 1. Então, o anion gap, que é a parte de cima, vai ser muito maior do que 1. Então, a conta vai dar maior que 1. Poxa, mas vamos dizer que o paciente tem um anion gap de 16. O bicarbonato dele tinha que ser mais ou menos de 16. Está 23. Como assim? Ele devia estar perdendo bicarbonato, ele está juntando bicarbonato. Então, esse paciente tem algum mecanismo que está fazendo com que ele retenha bicarbonato. Então, é um paciente que ele tem junto com... Por que não está indo? Ah, tá. A acidose metabólica do anion gap elevado. Esse paciente ele tem uma alcalose metabólica. Por exemplo, um paciente que tem uma intoxicação qualquer, uma sepse, está vomitando. Quem vomita faz alcalose. Ok? Então, o paciente, sim, ele pode ter até 3 distúrbios metabólicos ao mesmo tempo. E isso pode ser detectado pela gasometria e pela análise do anion gap. A alcalose metabólica, a resposta esperada é a conta do bicarbonato mais 15. E aí as principais causas são vômito e uso de diuréticos, né? O de alça e o tiazídico, a furosemida e o hidroclorotiazida. E a acidose respiratória, clássico, DPOC, ou alguma situação em que o paciente está hipoventilando. Por exemplo, o uso de fentanil. Isso aí eu estou vendo na prática agora. Impressionante. O paciente faz 6 de respiratória e, na verdade, o paciente só respira se você bater nele. Ele fala, respira.
ele respira, tá? Ok. E ao contrário, quando o paciente está respirando muito rápido, é a principal causa, a hiperventilação pulmonar, ele faz a alcalose. Mulher grávida, gestante, né, trabalho de parto, paciente de trauma que está com dor, paciente ansioso. Agora vamos lá para a parte das gasometrias mesmo. Falei em 1 hora, o recorde. Nunca consegui isso. Vamos lá. Para análise de gasometria. Se seguir os passos, não dá erro. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas aí embaixo tem um botãozinho que vocês podem dar um joia. Todo mundo entendeu? Dá um joia para mim. A galera tá de boa, então. Vamos nessa. Os passos para analisar a gasometria. Se for nos passos, não tem erro, tá? O primeiro passo é a análise do pH. Então, se tiver menos do que 7,35, acidemia. Se tiver maior do que 7,45, alcalemia. Beleza? Vou fazer uma pergunta. Qual a faixa que a gente acha de pH assim, que é o máximo que pode ser compatível com a vida? Além daquilo, já é ruim do paciente viver já. Era uma resposta, uma pergunta que podia ter colocado no teste, Ju. Escreve no chat aí, gente. Dá aí uma opinião. Ah, de tanto a tanto. Coloca aí. Deixa eu ver o que é que vocês vão falar. Ó, Ju chegou perto. O que mais? Vai saber quem está aí escrevendo para o Projeto Alfa. Ô, Juliano, tu cola, hein? Ah, isso aí vai variar de... Claro. Nossa, 6. O Cauã é 9. Cara, assim, ó, 8,80, né? 8,80 é 6,80, 7,80, tá? Assim, o paciente não leu o livro. Ele não sabe que quando ele tiver o pH 6,80, ele vai morrer, né? Então, isso, assim, é uma referência, tá? Ah, tá. 6,8, 7,8, tá? Cadê? Então, vamos lá. Primeiro passo, ver o pH. E o segundo passo, qual que é o distúrbio que está justificando essa alteração de pH? É o bicarbonato? É o PCO2? Pronto. Você olha um e depois olha o outro. Achou o culpado, classifica. Acidose respiratória, acidose metabólica, alcalose respiratória, alcalose metabólica. Então, vamos lá. A gasometria 1. O primeiro passo, o pH. 7,52. 7,52 é a alcalemia. Vamos olhar o PCO2 e o bicarbonato para ver qual dos dois justifica. O PCO2 de 20 justifica? Justifica. Porque ele está abaixo do que deveria estar. Então, uma alcalose respiratória. Ah, e o bicarbonato justifica? Não. Porque o bicarbonato baixo causa acidose, não causa alcalose. Então, nessa primeira gasometria, a gente tem uma alcalose respiratória. Olha lá. Opa, aqui está errado, hein, pessoal? É alcalose respiratória, o digito é errado. Aqui, ó. Alcalose. Caso 2. pH, rapaz, 7,35 a 7,45. Ah, tá ácido. Ok. Então, pH ácido, acidemia. Qual a causa? O PCO2? Não, o PCO2 está baixo. Ele causa acidose quando está alto. Vamos ver o bicarbonato. O bicarbonato deveria estar 24, está 13. Então, justifica um pH ácido. Então, aqui a gente tem uma acidose metabólica. Ah, Gil, e as outras coisas? Calma. Uma coisa de vez. Gaso 3, 7,33. Está abaixo de 7,35, acidemia. Um PCO2 alto. Opa, PCO2 alto justifica? Justifica. Então, temos uma acidose respiratória, por enquanto. Ah, vamos ver o bicarbonato. O bicarbonato de 31 justifica uma acidose? Não. Ele deveria estar baixo para isso. Então, a gente tem uma alcidemia de causa respiratória, acidose respiratória. A gaso 4, 7,47, pH alcalino, alcalemia.
justificar uma acidose. Aí o bicarbonato de 31 justifica? Justifica. Ele está muito alto, você está retendo bicarbonato. Então, a gente tem uma alcalose metabólica. Beleza? Fazendo os passos direitinho, não tem erro. Agora e aí? Esse distúrbio está compensado ou não está compensado? Ou é um distúrbio misto? Eles vão avaliar as respostas para ver se está dentro da faixa esperada. Se estiver dentro da faixa esperada, a gente tem um distúrbio simples, ou, conceitualmente falando, compensado. Lembrar que o pH não vai estar normal. Se a faixa da resposta esperada não estiver dentro daquela faixa, então a gente tem um distúrbio misto. Tá? Vamos ver. De cara, já vou dar a primeira dica. O pH está muito tocado. pH muito tocado, a gente já desconfia de que não é um distúrbio só. Tanto para muito ácido quanto para muito básico. Bateu, olhou para 7,11, deve ter mais de uma coisa aí. Então vamos lá. 7,11 é a acidemia. PCO2 de 32 justifica? Não justifica. Né? Não justifica. E o bicarbonato de 10 justifica uma acidose? Justifica. Então, a princípio, temos uma acidose metabólica. Agora, passo 3. Vamos ver se está compensada. Como é que faz isso? A acidose metabólica, a gente tem que calcular o PCO2 esperado. A conta é bicarbonato vezes 1,5 mais 8. Então, você olha o bicarbonato do paciente, coloca na fórmula e faz a conta. Aqui você vai ter mais 2 e menos 2. Toda resposta compensatória, você tem essa variação de mais 2, menos 2. Então, aqui vai ser 21, menos 2, e aqui 25. Aí, se o PCO2 do paciente estiver dentro dessa faixa, ele vai estar compensado. Como é que faz isso? Isso aqui é uma conta. É um número virtual que você tirou da cabeça, cálculo matemático. Agora você vai e olha para o do paciente e compara. 32. 32 está dentro dessa faixa? Não está. 32 está para cá, muito mais do que 25. Quando o paciente tem mais PCO2 do que deveria, ele tem acidose, não é alcalose. Então, o paciente ele tem uma acidose mista, porque o distúrbio primário dele era uma acidose metabólica, só que a resposta do corpo já deixou de ser compensatória, já virou outro problema. Beleza? Caso 2, 7,42. Uai, não é 7,35, 7,45? É. 7,42 está no meio. Segunda dica. A primeira dica que eu dei foi, se o pH estiver muito tocado, você vai pensar que já tem 2 distúrbios associados, que foi o que aconteceu aqui. Ó. 7,11 estava muito alterado, a acidose era mista. A segunda dica, o pH está normal. Para o pH da gente estar normal, só tem 2 possibilidades. Ou a gente não tem nenhum distúrbio, a gente é uma pessoa saudável, eu espero que seja o meu pH agora, ou a gente tem uma acidose puxando para um extremo e uma alcalose puxando para o outro extremo. E aí agora a gente vai avaliar como é que está esse paciente aí. Cadê? Aqui. Como é que está? Olha só, o PCO2 dele está 19. 19 está muito abaixo do que deveria ser, que era de 40. Pouco PCO2 é alcalose. Então ele tem uma alcalose respiratória. O bicarbonato dele está 12. 12 está muito abaixo do que deveria estar, que é 24. Quando a gente perde bicarbonato, a gente tem acidose. Então, acidose metabólica. Esse paciente tem um distúrbio misto. Olha lá, acidose metabólica é alcalose respiratória. Ok? pH normal, pensar nisso, tá? Gaso 7. Muito tocado. Já penso logo na maldade, eu vou com maldade, pensando em distúrbio misto. PCO2 elevado causa acidose? Causa. Ele está mais do que 40, muito mais do que 40, então acidose. E o bicarbonato? O bicarbonato, ele está abaixo de 24 ou não está?
está, perdão, está acima. Não justifica isso. Então, não é um dígito. Vamos fazer os passos? Vamos lá. Vocês lembram de como é que era a resposta esperada do PCO2? Para cada elevação de 10, o corpo vai do CO2. Deixa eu limpar essa sujeira que eu fiz aqui. Ó, o normal é 40. Quantos grupos de 10 aumentou? 4. Porque está 80. Então, para cima, são 4. Se aumentou 4 grupos, 4 vezes 4, 16. 16 seria o quê? A elevação do bicarbonato que deveria ter. Lembra que o corpo vai aumentar. Então, se é uma elevação, você tem que somar isso com o número normal de bicarbonato. Isso aqui costuma dar 40. Isso daqui é um número virtual. Você calculou e achou. Então, para cada aumento de 10 de PCO2, o rim aumenta 4. Então, se aqui fosse 50, aumentou 4. 60, aumentou mais 4. 70, aumentou 4. E 80, aumentou 4. Nossa, que letra horrível. 4 vezes 4, 16. Você soma esse 16 com o número normal de bicarbonato, que é 24. Então, o bicarbonato esperado desse paciente seria de 40. Lembrando que pode ser menos 2, a variação, para mais 2. Igual aquelas pesquisas de votação. Né? Se ele estiver dentro dessa faixa, a gente tem uma resposta compensada. Vamos lá. Aí você pega esse bicarbonato que é do paciente e compara com esse número que você fez a conta. O do paciente está dando 29. 29 está aqui, ó, muito menos do que ele deveria ter. Quando o paciente tem muito menos bicarbonato do que deveria ter, ele tem acidose. Então, é o caso do pH estar muito tocado. A gente tem um distúrbio misto. O que aconteceu ontem? Eu estava na UTI do Covid. Um rapaz lá, um médico intensivista, me atendeu, muito legal, cara. Ele pegou a gasometria do paciente, olhou só o pH e falou para o fisioterapeuta: o paciente está com distúrbio metabólico. Eu olhei rápido e falei: é misto, tem que aumentar a frequência respiratória do cara. Ele não. O que ele fez? Apontou só para o pH. Aí eu falei: não, chefe, calculou esperado. Ele: você calculou? Eu falei: calculei. Então, eu não sei por que as pessoas fazem isso. O cara sabe, velho. Esquece. Então, se você bater o olho só nos números absolutos, você vai passar batido nessa coisa de classificar o distúrbio ácido base. Tem que seguir os passos, não tem jeito. Eu tinha feito tudo aqui. Acidose mista. Agora vamos para a prática. Eu acho que agora, Ju, que eles vão abrir o Socrativo e responderem as questões, tá? A gente vai ter aí a questão 3, que é a primeira gasometria que a gente vai responder junto. Já tá lá, gente. Deixa eu ver quem está aqui. A gente dá uns 2 minutos, Gil? Uns 3, vai. Conta aí, 3. Tá, 3. Vai fazer conta e tal. Enquanto isso aí, quem quiser ir perguntando alguma coisa, manda brasa no chat. A Vim está aqui.
Já? Não, calma ainda, falta muita gente. Tem 3 Ainda minutos. tem não, mas ainda tem 1 minuto e pouco. Tá bom. Deixa eu ver Ingrid aqui. Cadê Ingrid? Quando é que vai ser o mini curso? Ih, rapaz, vai te Só complicar a Deus gente. sabe. Quando o corona deixar, né? Tem que ser um mini curso foda, hein? Tem que ser. Voltar com tudo, velho. Gestão infinita, que nem a tua também. Ah, verdade. Quem sabe eu não chego aí para dar uma aula de RCP aí, se bater nas minhas férias, vai? Ô, louco, mano, aí sim. Gente, Tá, mais Vitor, 30 por aí? segundos. O Cauã está perguntando aqui sobre quando atentar para o Base Excess, só para diferenciar a acidose aguda de crônica. Existe um outro método de avaliar a gasometria, se não me engano, é o método de Stempson, que você faz isso por meio do Base Excess. Não é o que a gente utiliza na prática aqui, e nesse caso, sim, é só para análise de se o distúrbio é ácido agudo ou crônico. Pode ir, Ju. Pode mesmo? Quer que eu abra a questão aqui? Quero. Abre aí para ver. Eu nem sei a resposta. Bota aí. Peraí, tô abrindo. Vocês estão vendo? Tá aparecendo Ainda aí não. agora. Foi. A maior Bora, parte Gil. da galera acertou, né? Acidose mista. Deixa eu olhar aqui a gasometria. Cadê o bicarbonato? Bicarbonato 21. Tá. Quem errou, provavelmente foi porque bateu o olho e viu que os números são muito fora da faixa normal. E aí, supôs que seria, né? Só uma aguda porque está muito elevado o respiratório, ou só um metabólico porque também está ali uns 21,7. Agora, gente, tem uma coisa muito importante de se falar. É assim, os diagnósticos médicos, eles são feitos anamnese e exame físico. E aí, quando a gente tem alguma dúvida tudo mais, a gente faz o quê? Exames complementares. Tem gente que manda, isso deve acontecer com todos vocês, manda um hemograma com um monte de exame e fala assim, olha esse exame aí. Aí você fala, tô olhando. Gasometria é a mesma coisa. Gasometria ela tem que ser analisada dentro de um contexto clínico. Você bate na gasometria, se o paciente tiver com uma sepse, é uma coisa. Se o paciente tiver com a crise de asma, é outra. Então, ele é um exame complementar. Se eu tivesse dado um caso clínico, logicamente ficaria muito mais fácil de analisar gaso. Isso aqui é uma prática de uma metodização, assim, para seguir os passos e não errar, mas você pega isso e junta com o caso clínico do paciente, tá? Nesse caso aqui não tem muito segredo. É uma acidose, você olha ali, respiratório pode causar? Pode. Se você fizer a conta, você vai ver que o bicarbonato ele vai estar menos do que ele deveria estar. Ah, vamos dizer que você não ouviu primeiro o PCO2, você olhou primeiro o bicarbonato. O bicarbonato está 21,7. Ah, acidose metabólica. Se você fizer a conta, você vai ver que o PCO2 está muito além do que deveria estar. Ah, Gil, como é que eu vou saber se eu interpreto essa gasometria como acidose respiratória ou como acidose metabólica? Depende do contexto clínico do paciente. É isso que eu estou falando. Tá bom? Bora para a próxima, Ju? Bora. Olhem aí no...
no coisa aí. Lembrando, gente, se vocês ficarem com dúvidas, mandem aqui no chat que daí a gente vai respondendo. O Gil vai respondendo, né? Aí depois vocês sabem quem foi que acertou, quem foi que errou para fazer a pontuação, hein? Dá de ver depois nas respostas. Entendi. Aparece o resultado individual, pelo nome que eles colocam na hora de entrar. Só para vocês, né? Que são os Só donos da conta. pra mim. Entendi. Agora pra mim que tô mexendo. Certo. Um minuto, gente. Falta. Corre aí. Essa história do Covid é uma doença que ainda ela é pouco compreendida. Tanto evolução clínica quanto fisiopatologia. Tudo que se tem hoje aí praticamente ainda são especulações, né? Tanto de terapêutica, farmacológica, medida de suporte, é tudo empírico. Mas tem uma coisa que se sabe que o Covid faz em algumas pessoas, até onde eu li, não era um mecanismo ainda muito bem compreendido. Se alguém souber já tiver lido alguma coisa depois aí, sinta-se à vontade para falar. Ele causa uma coisa chamada hipoxemia silenciosa. O paciente, a PaO2 cai a níveis bem importantes e o paciente não produz sinais clínicos de hipoxemia. Diga, Ju. É isso. Acabou, Já... gente, o tempo. Cadê? Já apareceu aí a coisa? Vai aparecer agora. Calma que metade só respondeu. Gente, vai mais 30 segundos. Enquanto isso, eu vou falando aqui, vocês vão ouvir. Então, a gente tem um paciente de 72 anos, que é hipertenso e usa losartana, hidroclorotiazida e furosemida. Apresentou sintomas respiratórios há uma semana, evoluiu com febre intensa há um dia. Então, temos contexto aí de uma síndrome gripal com febre. No contexto que a gente está, tem que pensar em Covid. Taquipneico, sem esforço respiratório, acianódico. Ok, ele tem uma taquipneia. E aí foi admitido no departamento de emergência, colocado em suporte ventilatório em modo CPAP e colhida sua gasometria. Você vê que ele está taquipneico, mas não tem dispneia. Então, você está respirando rápido. Quando você olha a gasometria dele, você tem um pH que está com um valor alto, alcalino. Você olha o PCO2, está normal ali, no limite inferior. O PO2 dele está com bastante hipoxemia aqui, ó, já abaixo de 60. O PCO2, 35, meio esquisito, era de se esperar que tivesse mais baixo, né? Porque ele está taquígrafo. Ok. A gente olha aqui o resto das coisas, o bicarbonato, 27,3. Vamos pensar só na situação clínica. Um paciente idoso, hipertenso, que é grupo de risco, chega com taquipneia. Taquipneia era de se esperar que ele tivesse com PCO2 menor. E aí ele está hipoxêmico. Colocaram ele no CPAP. A gente vê aqui que está usando 8 centímetros de água e com a fração
que dá. Deixa eu ver aqui, eu estou com o calculador. Vamos ver quanto é que dá aqui. A relação PO2-FiO2. Então, 59 dividido por 3 dá 196. Então, esse paciente tem já uma lesão pulmonar moderada. E ele está taquipneico. O que é que a pergunta faz? O que é que pode fazer, né, para alguma... Eu acabei sem colocar aqui. Qual medida adicional o médico pode adotar para resolver o seu distúrbio metabólico? Veja só. Qual que é o distúrbio metabólico? A questão você tem que ter malandragem. Eu não perguntei para vocês como é que resolve o problema da clínica do cara. Eu quero resolver o problema metabólico. Qual que é o problema metabólico que esse cara tem? Ele tem uma alcalemia de causa metabólica. Então, você tem que procurar, dentro da questão, elementos que favoreçam a aparição de alcalose metabólica. E a gente vê aqui na resposta que a maior parte das pessoas realmente acertou. Suspender diuréticos. Além do diuréticos, também a losartana. Esses 3 medicamentos, eles vão fazer o quê? A alcalose, por conta de agir no sistema Meu nome? Meu Deus! Aldosterona. E vão aumentar o fluxo de sódio no tubo coletor, fazendo com que haja maior troca de potássio. Então, os pacientes vão fazer alcalose. Se você tirar, suspender, substituir esses 3 medicamentos, você vai resolver o problema metabólico do cara. Vamos ver as questões? Diminuir o volume corrente, diminuir frequência ventilatória. Essas 2 medidas, gente, elas iriam ter efeito se o paciente estivesse entubado. Esse paciente não está entubado, ele está em CPAP. Ele coloca aquela máscara aqui e fica respirando com pressão positiva. Então, o paciente está respirando sozinho. O ventilador só joga pressão. Você não tem como controlar isso. E reduzir FiO2. Se você reduzir FiO2, você vai matar o cara. Porque ele já está hipoxêmico. Entendeu? É isso. Eu coloquei uma gasometria de um paciente, provavelmente COVID, com um pulmão que está machucado, e perguntei uma coisa que é de clínica médica de controle de hipertensão. Beleza? A maior parte de vocês acertou, show de bola. Vamos para a próxima. Questão 5. Vamos lá, Ju. 5 e 6. É a mesma gasometria. Um segundo, gente, que saiu aqui. Saiu da minha coisa. Alguém tem algum problema, acha ruim de chegar até umas 10h20? Porque, assim, a gente tem, acho que, 12 questões. Eu gosto de comentar todas, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então, qualquer coisa, a gente faz até umas 20 para as 10. O resto vocês fazem sozinhos. Eu gravo um vídeo comentando as questões. Vocês podem até jogar no Stories do Alfa. E eu mostro para vocês o que eu queria mostrar. Pode ser? Pode ser, Gil. Tá Quer ótimo. mostrar logo agora? Não. Vamos andar um pouquinho nas questões. Faz o seguinte, Ju. Passa para aquela questão que tem as setinhas vermelhas. Sabe qual é? Sei, sim, senhor. Passa Tô abrindo já essa. aqui, gente, estou passando para a questão. É essa aqui mesmo, a 7 a 8. Ô, Gil. Abriu para vocês? Gil, Oi. no paciente do último caso, se ele tivesse entubado, a gente tiraria o diurético e faria a diminuição da frequência respiratória. Seria isso? Isso. Os dois? Assim, o problema maior dele é a hipoxemia. Então, você ia adotar medidas que fossem capazes de aumentar o conteúdo arterial de oxigênio. Se aumentar a frequência respiratória não fosse prejudicar muito, você já faria as duas coisas.
Problema, velho, eu vou falar uma coisa para você ouvir na prática. Na UTI, a gente tem a ilusão de que todo mundo fica olhando o tempo todo direitinho os pacientes. E não é assim. Você coloca o paciente, entuba o paciente e coloca lá. Na anestésio, a gente resolve o problema do paciente na hora. Você está lá no intraoperatório, colhe a gasometria numa hepatectomia. O cara está fazendo uma acidose metabólica com distúrbio de potássio. Você já ajusta o ventilador na hora, resolve a frequência do cara, já repõe potássio, daqui a 20 minutos você colhe outra gaso, você faz a coisa assim. Na UTI, não, meu. Na UTI é um saco. 2 horas, pega um acesso central, muda um parâmetro no ventilador, aí tem toda a rotina da UTI, daqui a 6 horas o fisioterapeuta passa de novo. Se fosse realmente do jeito que deveria ser, até era melhor. Uhum. Sinceramente, eu fiquei meio decepcionado com o UTI, falar a real. Vamos para a questão, Ju? Bora, tá, já tá liberado, o pessoal já tá respondendo. Ótimo, já vou falando aqui então devagarinho. É uma questão que não tem quadro clínico nenhum. Eu quero saber em relação à gasometria. A primeira pergunta é: qual o distúrbio ácido base da gasometria da direita? É dessa daqui. A gente olha aqui o pH 7,155. Acidemia. O PO2, o PCO2 explica isso? Explica. O PCO2 explica. Então, pode ser uma acidose respiratória. Vamos fazer a conta, né? Arredondar aqui para 80. Para 80, iria aumentar 40. 40 vezes 4 dá 16. 16 mais, deu igual a outra, 40. 42. Então, esse paciente tem uma acidose mista. Certo? Foi essa a resposta, Ju? Sim, senhor. Certo. A próxima pergunta. Qual a conduta terapêutica adotada na UTI justificar Não a responde ainda não. alteração ácido-base entre as duas gasometrias? Então tá bom. Dá uns segundinhos aí. Hoje eu queria te perguntar uma coisa. Eu vi na internet umas fórmulas que dá para usar para achar o bicarbonato esperado, mas eu não sei se tu acha, se assim, tu usa e acha correto. Tu consegue ver que eu estou compartilhando a tela a fórmula? Tá aparecendo Apareceu para uma vocês? mensagem aqui de que apareceu minha mensagem aqui que minha internet estava ruim e sua voz ficou cortando. Repete aí o que você falou. Tu já viu umas equações que usa para poder achar o bicarbonato esperado na alcalose respiratória e na acidose respiratória, tanto na forma Sim, aguda quanto crônica? tem uma na forma aguda e crônica. É um Pode usar? delta. Tu acha que dá para usar? Pode usar, pode usar. Pode. Sem problema nenhum. Já? Já. Bora, meu povo. Amanhã tem posto. Ok. Aqui, ó. Olha só. A primeira coisa, a FiO2. Essa pessoa estava respirando em ar ambiente e foi entubada. Certo? Está aqui, ó. Fração de respiratória de 1%. Está entubada. De 1% não, de 100%. O pH dela foi de 7,45 para 7,15. Está ficando mais acidótico. O PCO2 de 27 foi para 81. Tem mais alguma coisa? Não. Então, o que pode ter acontecido? Foi o que eu falei. Intubaram a paciente, e aí, quando a paciente está entubada, ela está bloqueada, ela não respira sozinha, até respira, mas, no geral, não respira. Quem respira por ela é o ventilador, quem controla a frequência. Devem ter entubado essa mulher e largado a mulher para lá. Por quê? Porque ela estava com o CO2 baixo e o CO2 dela aumentou muito. Então, a frequência ventilatória do respirador deveria estar baixa. Por isso que ela fez a acidose. E aí, ó, é uma coisa que a gente pode observar, é que isso foi das 8 horas da manhã
Às 8h23, não é muito tempo, foram 15 minutos entre a intubação e o desfecho catastrófico que teve aí. Então, a coisa que poderia ser feita o que foi que aconteceu, né? Que justifica a baixa da frequência respiratória ou o volume corrente baixo após a intubação em ventilação mecânica. Isso aí responde. As outras, nenhuma responde. São coisas absurdas que eu coloquei. Como é que a galera se saiu aí, Ju? 60% acertou. O resto se dividiu entre A e B. Show. Show de bola. Bora para o próximo? Vamos. 9. Tá. Perguntaram uma coisa aqui sobre o bicarbonato. Dificilmente faz bicarbonato assim, 7,19, logo a partir da intubação da paciente. Mas sim, o bicarbonato ele causa hipervolemia, distúrbio eletrolítico, acidose intracelular. Sim, poderia ser, tá? Qual o mecanismo fisiopatológico? Passa essa. Não, essa aqui é boa. Vamos aqui. Questão 9. Tá liberado aí? Essa vai ser a última questão, tá? Tá. Quando as pessoas fazem questão de prova, elas têm que fazer as questões tentando colocar no enunciado, elas têm que se cercar de informações. Como a gente não está vendo o paciente na frente, elas têm que dar palavras-chave que nos façam pensar no raciocínio que o examinador pensou e, ao mesmo tempo, elas têm que colocar informações no enunciado que vão cercando a pessoa que está fazendo a questão para que não haja contestações. Nem sempre eles conseguem fazer isso, mas o pensamento primordial quando você faz a questão é assim. Quando a gente pega a questão de gasometria, é sempre assim, qual distúrbio, qual distúrbio, qual distúrbio, qual distúrbio. Eu olhei para essa gasometria hoje e uma coisa me chamou a atenção. E aí eu tentei fazer uma questão diferente. Então, talvez algumas pessoas procurem na literatura, tal, vai contestar, é completamente passivo de contestação. Mas quando você vai trabalhar, você se pega em um detalhe e levanta um diagnóstico diferencial. Outras coisas vão corroborar ou vão afastar a ideia, mas ela tem que estar presente. Então eu tentei pensar nisso quando eu formulei essa questão. Vamos ver como é que a gente se sai aí. O que é que vocês vão achar dela? Eu achei uma questão bacana. Já, Ju. Mais 30 segundos. A cara da Ingrid dá um bom print. Bicha tá concentrada, deixa ela. Eu preciso ver uma coisa aqui, que eu tenho que compartilhar o áudio do PC. Eu sei que tem como. Vou soltar aqui um som aqui para ver se vocês ouvem aí qualquer coisa.
Abrir o Spotify. Bora fazer a questão? Bora. Vamos lá. Qual mecanismo fisiopatológico não parece ser responsável pelos distúrbios encontrados na gasometria? Vamos olhar para a gasometria primeiro e ver o que a gente acha aqui, né? Já que ele não falou qual distúrbio que tem. Então, o paciente estava respirando ar ambiente, o pH alcalino. Ok. Alcalemia, perdão. PCO2 de 37 não justifica. Bicarbonato de 27,5. Opa, justifica. Então, a gente tem aqui uma alcalose metabólica. A alcalose metabólica, vamos ver se está compensada. 27,5. 27 mais 15. Daria 42. O PCO2 dele está 37. Então, está aí uma alcalose mista. Ok. Mas, olha só, anemia, então ele não deve estar falando sobre o distúrbio gasométrico em si, metabólico, deve ter mais coisa. Então vamos olhar o resto. Ele está em ar ambiente e aí ele está hipoxêmico. Opa, anemia justifica hipoxemia? Justifica, porque hipóxia anêmica é um tipo de hipóxia. Desidratação também, porque não leva sangue. TEP. Quando tem TEP, uma área do pulmão não vai fazer troca gasosa, você aumenta o shunt. Agora, choque séptico, não. Choque séptico, não. Esse paciente está anêmico? O paciente está anêmico, cadê? Ele tem um hematócrito, cadê o HB? Aqui de 7. O choque séptico não faria alcalose, faria acidose lática. Então, não se enquadra. É uma questão sobre aqueles tipos de hipóxia, basicamente. Tá? Só para não ficar aí bitolado na parte metabólica da questão. Agora, vamos finalizar aqui. Depois eu gravo um vídeo comentando as outras. Eu vou compartilhar outra tela com vocês. Deixa eu ver se vocês vão ouvir o som. Vocês estão ouvindo alguma coisa aí? Eu tô escutando baixo. Vocês ainda estão aí, não? Ô, Gil, te falar. No teu microfone, na parte esquerda... Gil? Tá ouvindo? Voltou. Tô ouvindo. Tá, no microfone ali na parte de baixo, do lado esquerdo, tem o... Espera aí. Deixa eu ver aqui como é que... Tem o microfone e o vídeo, né? Daí tu aperta na setinha pra cima e aí habilita o microfone interno. O Gil caiu? Sim. Então bora para a próxima questão. Tô soltando. Aqui a gente faz a hora. Bora, gente. Já abriu para vocês? Abre mesmo. Abriu o jogo. Nossa, gente. Hoje, enquanto tu foi ali, a gente soltou outra questão, tá? Tu espera aí só um pouquinho. Ó, deixa eu ir falando contigo. Tu achou onde o Kelvin falou para te compartilhar o microfone? Tá ruim. Acho que agora vai. Deixa eu fazer o teste. Espera aí. Coloca aí. Deixa eu abrir o YouTube aqui, vai ser mais rápido.
Não, tá baixo. É que o volume estava baixo. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Tá muito baixo. Tu foi onde o Eu, Cláudio te falou particularmente. pra ir? E agora? Continua baixo. Ainda não. Eu não tô ouvindo nada, na verdade. Não está tocando? Não. Acho que então é o microfone de alguém que eu tô escutando. Realmente Oi. não tá tocando Peraí. nada. E agora? Peraí que eu vou abrir um vídeo. Peraí. Aí fica melhor. Estão ouvindo alguma coisa? Não. Não. Desde a entrada do ar Sim. até Agora foi. a oxigenação nos tecidos. Só para a gente. Então, beleza. Pode ir? Espera mais um minutinho aí que essa questão ela é boa e é grande. Questão 10. Eu fechei meu trem aqui. Deixa eu abrir. Hoje, de que sangue é essa gaso? De que o quê? De que sangue? Arterial, venoso? Arterial. Sério? Vocês estão gravando a aula? Estamos. Piaça pediu. Eu duvido que ele vá assistir, mas manda para ele depois. Pode Eu fiquei deixar. pensando aqui, né? Eu tinha certeza. O momento que ele iria assistir a aula. Bora, gente, dá pro Gil ir explicando a questão. Aí vocês vão terminando de responder. O William perguntou o valor de sódio e cloreto. O sódio de 135 a 145 e o cloreto que é 98 a 107. E o base excess isso aí, de -3 a +3. Ô, Gil, acho que ele quer saber na questão, porque nessa gaso que tu mandou não tem o sódio nem o cloreto para poder fazer o anion gap. Anion gap. Deixa eu ver aqui. E eu tô perguntando. Peraí, gente, qual é a questão? A 10. 10. Deixa eu botar ali para você então. Deixa eu ver. Essa, né? Pronto, vocês estão vendo aí a tela? Não, tu tem que Vou compartilhar. ter que compartilhar. Ah, não compartilhei, não? Não, vai lá. Quem tá compartilhando agora é a minha. Compartilhar. Vou Ok, compartilhar agora. Foi. Show. Ah, boa. Desculpa, William. O Otávio está aqui ainda? Ah, meu Deus. Eu queria que esse viado visse isso. Deixa eu ligar para ele aqui. Ele vai gostar. É muito amor, né, gente? Eu vou. Já, Ju? Já? Pode resolver. Bora Show voltar de na bola. questão.
Questãozinha que pergunta qual o distúrbio o ácido base completo. Vou compartilhar Uma aqui a minha acidose, tela de novo. tá. Uma acidose, não tem dúvida nenhuma disso, certo? Ali estão os valores dos. O que foi que houve aqui? Ah, tá. A maioria da galera acertou, Ju? Deixa eu ver. A maioria acertou. Show de bola. O que acontece, pessoal? Uma acidose, o bicarbonato lá no chão e o PCO2 um pouquinho ali acima do normal. Então, uma metabólica. A gente tem ali 12, né? Vamos ver aqui o cálculo do PCO2 esperado. 24,2. Poderia ir para 22 ou 26. O PCO2 está em 49. Então, uma acidose mista que não era surpresa para ninguém, já que o bicarbonato estava tão diminuído. Até aí tudo bem. Vamos ver se o anion gap é elevado? Vocês fizeram a conta aí, todo mundo já conhece a fórmula do anion. A gente tem aqui o sódio, a soma do bicarbonato com cloro, vai 16,2. O valor de referência é até 12, então anion gap aumentado. Aí agora, vamos pensar. Anion gap 16. Era esperado que o bicarbonato dele estivesse em mais ou menos 16. Ver se tem algum outro distúrbio associado. Vamos ver. Você faz a conta, o anion gap menos 12 pelo 24 menos o BIC. Você substitui, faz a conta, dá 0,34, menos que 1. Então, menos que 1 está normal. É uma acidose mista, sem nenhum outro tipo de acidose associado. O problema do cara é aquele problema mesmo. Sei lá. Fudida. Pode ser. Certo? É isso aí. Então, a resposta correta: acidose metabólica com anion gap elevado com acidose respiratória. Não tem mais nada associado. Beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente fala de gasometria, fala de gasometria isso, faz aquilo outro. E eu falei que na UTI as coisas não andam. E como é que a gente para ver um pouco isso na prática? Gil, compartilha a tua tela de novo. Calma que vai. Agora é a hora da surpresa. Vocês aqui, essa ferramenta que eu descobri hoje e que eu gostei bastante. Vocês estão vendo a tela agora ou não? Ainda não. Compartilha hoje. Parou de compartilhar de novo, peraí. É a idade, né, a Ju Gil? fica... Ok. Deu zebra aqui. Idade Acho que agora Ju. vai. Eu sou um garotão. Peraí que tá dando zebra aqui. O que é que você tá rindo aí, Kel? Nada, não. Será possível que só por causa da aula, esse trem está em Guiana agora, eu usei isso aqui uma boa parte da tarde, velho. Abria rapidinho. Deixa eu tentar de novo, peraí. Gil, teu microfone está desligado. Agora voltou. Vocês estão vendo aí? Sim. Vocês estão vendo a minha seta? Sim. Isso aqui é um simulador de ventilador mecânico, certo? Aqui a gente tem os dados antropométricos do paciente, dados
vamos aqui carregar, deixa eu botar para ficar em português, vamos pegar um paciente em que ele foi entubado sem nenhum problema. A gente tem aqui a curva de volume, a curva de fluxo e a curva de pressão. Ele está fazendo uma pressão de 21, um volume corrente de 500 mililitros. Ok, de boa. Saturando 96 e aqui são os dados da gasometria. Tudo bem? Não. Então, é basicamente o quê? Um paciente em que a gente intubou para fazer uma cirurgia de vesícula, por exemplo, e está lá, está rolando a cirurgia. Beleza? Tá bom. Agora, essa é uma versão demonstração. Ele já vai parar de funcionar. Eu vou abrir e vou fechar de novo e a gente vai carregar agora um outro perfil de paciente. Vocês não estão vendo a tela, né? Eu botei na tela errada. Mas está aparecendo. Voltou para o simulador. Agora foi. Então, vamos pegar aqui um paciente com asma. Um paciente com asma. Reparem que a curva de fluxo dele alterou. Já tem menos fluxo e a pressão de piorou para 47. Olha a gasometria desse paciente. Como é que já está ficando? Já está a aumentar, porque o paciente com asma não consegue jogar lá para fora. Então, ó, se a gente não fizer nada, o bicho vai pegar, já está ficando hipoxêmico. Então, aí agora é que eu quero saber. Esse paciente está com asma. O que é que a gente tem que fazer para que ele possa respirar normal? Alguém tem alguma sugestão? Ele já está entubado. Broncodilatador. Broncodilatador, mas eu digo no ventilador aqui, medidas que a gente faz no ventilador. Sabe que tem asma leve, moderada e grave. O paciente grave é indicação absoluta de intubação. O cara chega lá com tórax silente, cianose, confusão mental, você tem que intubar. Ok, intubou, e aí? Você vai fazer o que com ele quando você ligar no ventilador? Tem que saber fazer alguma coisa, entendeu o que eu quero dizer? Sim. O Rubens falou que aumenta o tempo de expiração, 1/3 ou 1/4. Ótimo. Tá Nesse modelo aqui, para a gente fazer isso, tem que mudar para o modo de ventilação controlada por pressão. Então, vamos diminuir o tempo de inspiração e ver como é que vai ficar esse paciente. Vamos ver. O tempo a pressão de O2 diminuiu? Foi, né? Oi? Olha o PCO2 quanto é que está? 55. 58. Vamos aumentar um pouco a frequência para ver o que acontece? Está piorando. E agora? Vamos matar o paciente. Vamos dar um pouquinho mais de oxigênio para ele? Ó, PO2 melhorou, mas continua ruim aqui, né? O Léo tá falando para o Léo e a Mari estão falando para aumentar a PEP, Gil. Ah, aumentar a PIP, vamos ver. Ah, acabou o tempo. Tem que fechar e abrir de novo. Bacana, né? Dá para melhorar, viu? Dá para melhorar. Vamos botar uma mais fácil? Paciente com DPOC, tá? Paciente com DPOC agora. Deixa eu compartilhar a tela. Cadê? Spin. Apareceu aí? Apareceu. Paciente com DPOC. Qual o problema do DPOC? Broncoconstrição? Broncoconstrição, não. Aí está mais com a asma, né? Só se tiver uma asma sobreposta. Mas o paciente É com dificuldade DPOC... de liberar o CO2, né? Ele de aprisiona. liberar o CO2 porque ele tem pouca superfície de contato. Então, a Então, gente posso tem aumentar que a fazer o PIP? quê? Aumentar a PIP. Muito boa. Aumentar a PIP e você aumenta a superfície de contato, porque vai ficar mais tempo aberto o alvéolo. O que mais?
Vamos melhorar a PCO2 dele, a PO2? Vamos aumentar um pouco a frequência respiratória também? Vamos ver o que acontece. Ó, começando a melhorar. Certo? Bacana, né? Nada muito grave. Agora, olha só, eu vou até fechar e vou abrir de novo para vocês verem como é que a coisa fica feia. Apareceu aí, não? Agora foi. Apareceu. Um paciente com... Vocês estão aí, gente? Sim. Ó, PO2, CO2 ele, como é que tá? Aumenta a PIP e o fluxo de oxigênio. Aumenta a PIP e fração esperada de oxigênio. Vocês já ouviram falar em ventilação protetora? Faz pouco volume e uma frequência mais alta para tentar fazer uma driving pressure pequena e proteger o pulmão do paciente. Mas, para isso, você precisa saber um monte de parâmetro em relação ao pulmão do paciente, complacência, se tem alto PIP, se não tem. Tá? Mas é isso. Se vocês pegarem esse programinha assim com calma, meu, dá para aprender muito, cara. Dá para aprender muito mesmo. Você vai mexendo em um monte de coisa, a simulação é bem realista. Olha lá, começou a melhorar, tá vendo? Olha como está a frequência alta. Já melhorou o PO2, está melhorando o pH. Agora vocês percebem que a PO2 e CO2 não melhora tão fácil. Porque isso aqui é uma propriedade do pulmão dele, está machucado. Então não é relação de troca. Vocês conseguem ver que a troca é o que a gente mexeu. Mas por mais que a gente dê o CO2 para ele, olha como está ruim ainda. É porque o pulmão está machucado, está lesionado. Ficar mexendo, isso é uma coisa que o pulmão dele vai ter que se recuperar com o tempo, daqui a 2, 3, 4 dias. Se fosse em relação de troca, quando você mexesse nesses parâmetros de PIP, de maior volume corrente para aumentar a superfície de troca e a fração inspirada de CO2, você conseguia mexer nisso e você melhoraria. Tanto que foi o que aconteceu. Ó. A PO2 dele melhorou, o CO2 dele melhorou. Então a troca não estava tão prejudicada, mas o pulmão está machucado. Por isso que ele aproveita tão mal o PO2 que a gente dá e precisa de uma FiO2 de 100% para conseguir ficar bem, enquanto entubado. Se você tirar esse paciente da ventilação aqui, em 20 segundos a saturação dele vai para 18. É muito rápido, cara. Eu vi uma intubação do paciente COVID até hoje, na semana passada, e realmente o paciente desatura de uma forma espantosa, cara. Não dá, é 20 segundos que você tem para entubar ali no máximo, o paciente está quase parando já. O negócio é feio. Certo, galera? Eu vou agora... Não sei se eu consigo fazer hoje, mas no máximo amanhã eu já gravo aí o vídeo comentando as outras questões para vocês. Se tiverem dúvidas, vocês sabem como me contactar, Instagram, WhatsApp, todo mundo tem meu contato aí. Beleza? Certo. Beleza. O Otávio está aqui agradecendo o Gil no chat, parabenizando pela aula. Não entendi. O Otávio está te parabenizando pela aula. Acho que ele adorou essa surpresa obrigado. aí. E o Alfa também agradece.
A pandemia está sendo ruim, mas ter essa oportunidade de colocar você para dar mais uma aula de gasometria para a gente, do jeito que só você sabe, assim, cara, é muito bom, de verdade. Muito obrigado. E fica aí o convite para as próximas aulas, inclusive você tem umas marcadas, né? A gente agradece demais pela oportunidade, por você ter disponibilizado esse tempo para a gente, afinal, a vida de residente não é fácil. A gente agradece demais, viu? A pandemia trouxe seu lado positivo. O Estreito Márcio estava um pouquinho gigante, estava distante da gente, talvez não sabemos quando fôssemos ter aula de novo. E a gente teve a oportunidade, a gente está muito feliz. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje, próximo de vocês, viu? A gente espera na muita saudade. Muita saudade, muita saudade. Sempre que tiver convite, vocês sabem que se eu não aceitar é porque não dá mesmo, porque o coração bate mais forte. Beijo grande para vocês todos aí. Valeu, Gil. Obrigado mesmo. A gente vai... Qualquer dúvida, qualquer coisa, mandem pra gente no Instagram ou em contato com qualquer um dos alfistas que a gente tira, manda pro Gil, tá bom? Tchau, gente. Beijão. Tchau. Beijo. Valeu, Gil. Valeu.